Boa noite a todos. E professor, doutor, consultor, Boa tem muitos noite. títulos, o nosso palestrante está em muitas frentes aí na região, ajudando os pastores, né, a associação, a união. Então, muito obrigada. Eu sei que está para viajar, né, para Porto Alegre, lá no frio. E eu até falei, dei uma opção, falei, eu não quero assim pôr essa pressão, né? Como é o último do mês, fica à vontade, mas nós entendemos que o assunto que ele traz hoje é de alta relevância para a nossa igreja. E a nossa igreja é a única realmente, né, que traz esse assunto à tona. Não é bíblico, no sentido assim que eles não usam esse termo, né? Mas eu vou deixar quem é o especialista agora falar sobre isso. Muito obrigada, tá? ah, Dr. Rossard, por vir aqui e trazer mais conhecimento nessa área para nós. Muito obrigada, e agora é contigo, querido. Olá, Zina. Obrigado, pessoal. Boa noite, é bom revê-los. Boa noite. Como eu prometi a vocês, eu vou fazer um avant-première do lançamento do livro. O livro finalmente chegou. É uma história que talvez lá na frente a gente veja todos os dedos de Deus, porque foi produzido na China e o navio chegou dia 8, já está no estoque, são 10.000 edições nesse primeiro momento. É, não tem nenhuma ambição de ser escritor, nem muito menos ser catalogado como vendedor de livros, e sei da responsabilidade que reza nesse final, e vocês vão entender. A gente, a gente sabe, nós adventistas sabemos, pelo menos de teoria, de que tem algo muito perto de acontecer. Nós sabemos disso. Não precisamos mais trabalhar nisso no sensacionalismo, não ficar criando falsas expectativas, mas a gente, infelizmente, por causa desse argumento também de não ficar fazendo sensacionalismo, a gente também parou de estudar o tema. É isso que eu venho descobrindo, porque o que eu venho fazendo nos últimos 30 dias é levando um livro, um exemplar do livro, porque eu mandei produzir em particular aqui numa gráfica rápida. Eu levei ao presidente da União, levei ao presidente da Novo Tempo, levei a alguns pastores que são cabeça da igreja, porque a divulgação é totalmente independente, né? Não deu para sair pela CPB. E como é independente, e eu não sou um pastor, eu não sou um teólogo, né? A gente sabe como é que funcionam as coisas no nosso meio. É da nossa própria natureza herdada satânica já duvidar de tudo e criticar tudo. E em particular nós, um povo que temos uma luz especial, é pior ainda, porque a gente sabe de tudo. Bom, pelo menos deveria saber de tudo, né? E quando vem uma produção dessa, que é um livro meramente do espírito de profecia, tem 17 livros do espírito de profecia citados nas 90 páginas do livro, com um tema que nunca foi escrito no mundo. E eu só fui descobrir isso agora. O pastor Judson, que é um doutor em teologia, ele foi fazer um estudo na Biblioteca Mundial Adventista. Não existe nenhuma produção no mundo adventista sobre o decreto dominical. Então aí põe mais responsabilidade ainda. E eu às vezes fico discutindo isso com Deus. Mas por que isso? Porque eu não sou estudioso de profecia, eu sou apenas um curioso, então, de dar estudo bíblico, de assistir o Arilton, né? A gente gosta de história, então eu sou um estudioso de profecia. Mas por que o decreto dominical com tanta coisa que a gente tem para poder escrever? E eu não sei, vou ser honesto para vocês, é fruto de inspiração divina mesmo, é fruto desses 17.000 páginas já lidas até agora do Espírito de Profecia, catalogadas e etc. Mas eu não vou aqui entrar em detalhes com vocês, só para vocês saberem, eu estarei lançando o livro oficialmente no dia 9, numa cerimônia restrita, onde eu vou ter alguns pastores, inclusive, se o pastor Vischer estiver aí, eu vou mandar o convite especial para que ele possa estar lá. Eu estou convidando alguns pastores aposentados, para vocês entenderem. Porque o da ativa, ele hoje está limitado. Se ele for tocar em assuntos que pode gerar debate, pode criar desestabilização. Então, não é esse o processo da igreja. E isso eu ouvi de um dos líderes nossos. Ele falou: não, Rossad, eu entendo, é que a gente hoje tem que proteger a igreja. Aí eu perguntei para ele: mas vem cá,
Proteger a igreja é não preparar a igreja para o problema? Não, você tem razão. Porque se a profetisa escreveu, é porque é para preparar o povo. Se nós não tocamos no assunto, quem é que vai preparar? Ah, não, mas todo mundo tem acesso ao Espírito de Profecia e pode ler. Então, meus queridos, o momento final é esse. Não tem mais dúvida nenhuma. Quando é que Jesus volta? Não é meu papel, não tive nenhuma inspiração disso. A grande verdade é que nós vamos ter que começar uma nova etapa dentro do grupo de seguidores de Deus. Essa que é a verdade. Por quê? Porque a gente tem da própria profetisa o aviso de que a igreja militante não é a igreja triunfante. Quer dizer que vai surgir uma nova mensagem? Não, não. Quando ela fala de igreja, ela está falando de nós. O povo final, o povo remanescente. O que é o povo remanescente? É aí que está o desafio nosso. E eu acho que um grupo como esse aqui serve para mim como base. Então, o que eu pretendo aqui? Eu pretendo fazer para vocês, dar um briefing de que é o livro, como é que está o escopo do livro, os temas, alguns textos, eu não vou entrar nos detalhes do livro, porque eu quero ouvi-los. Eu quero ouvi-los sobre a relevância, eu quero ouvi-los sobre o impacto, que isso pode provocar, tá? Porque a divulgação do livro, Deus abençoou tudo de forma tal que a estrutura até parece que é profissional, tá? Vai ter o acesso num site, tem uma fanpage, a pessoa vai lá ter algumas explicações do livro. Se quiser comprar por cartão de crédito, se quiser comprar por Pix, tudo vai receber sem problema nenhum. O valor é um valor que não é absurdo, a gente vai lançar ele a R$ 39 para poder continuar investindo na produção do livro. Não tem fins lucrativos a história, tanto é que há uma pessoa só para cuidar disso. Eu não quero nem saber de saldo, de dinheiro, nem nada. Tem um voluntário financeiro que cuida disso. Tem um voluntário que cuida da parte de internet e redes sociais. A gente está muito preocupado, porque eu ouvi isso do presidente da União, aqui da União Central, pastor Maurício, ter cuidado em não fazer sensacionalismo, porque se fizer sensacionalismo, vende. É verdade. Vocês podem ver que tudo que aparece nas redes hoje, você não sabia? Não, não, não. Não tem nada disso na divulgação do livro. Nada. Pelo contrário. As chamadas são bem racionais. Eu e você sabemos que vai haver um decreto. Você está pronto para isso? Agora chegou a chance de você entender isso nesse livro, ok? Então eu vou compartilhar com vocês aqui. É a primeira vez, é inédito, né? A primeira vez, e como eu prometi com vocês ia ser isso, porque esse grupo é um grupo especial. Eu tenho feito palestra também no grupo Diante do Trono, que é um outro grupo de umas moças lá de Minas e tal, que já funciona há anos também, às 5 horas da manhã, todo dia. É sensacional a gente ver que tem pessoas, sim, comprometidas, envolvidas, preocupadas. Tem um outro grupo que chama Sala 937. Eles se reúnem para orar 9 da manhã, 3 da tarde, 7 da noite, todo dia. É incrível. Então, tem muita coisa acontecendo. Eu entendo que esse é o povo que quer ser o remanescente. Mas nós precisamos entender melhor. Então, eu vou apresentar para vocês o escopo do livro, o que dá referência dele, por que que eu entendi, porque eu, né? Aí agora sou obrigado a dizer eu, porque eu entendo que a inspiração. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, abrir a porta para a cadela, senão ela não para de encher a paciência. Aí, por que fases e por que 3 fases e tal? Então, assim, não sei. Eu acho que a ideia é provocar, igual a gente faz na academia, quando a gente escreve um artigo, a gente provoca um tema que fazem outros continuar estudando aquilo e descobrindo novas coisas. Só que uma coisa é certa, não vai descobrir novas coisas no mundo. Não é. Se tiver que descobrir novas coisas, é dentro da Bíblia e no Espírito de Profecia. Não adianta a gente se iludir. Não vai surgir uma nova igreja. O povo remanescente é um povo que é o povo que vai estar pronto para defender o caráter e a lei de Deus. Só que tem que ter o caráter de Deus nessa história. Então, inclusive, assim, na minha ideia, é na sequência daqui para frente, quando o grupo voltar, trabalhar temas, claro, psicologia positiva, neurociência, que agora eu estou terminando, voltados preparados para o fim.
porque Isso. essa é Uhum. essa é a tema Pode. que a gente está criando. É provável. Estou trabalhando. Não é fácil você trabalhar. Não é meu trabalho. Eu não sou pastor, não sou teólogo. Eu tenho que trabalhar para sustentar a família, né? Para dar conforto para a mulher e para a filha. Eu fui ter duas mulheres em casa, então o peso é maior, né? Se eu tivesse tido um homem para aliviar, mas não, duas mulheres e tal. Então, assim, eu tenho que me virar. Mas Deus nunca faltou. Não. Essa é a verdade. Nós estamos com o pastor Samuel Ramos, com profecias. Eu acho muito importante estudarmos as profecias, porque a nossa Exatamente. igreja é uma igreja profética. Nós precisamos entender Exatamente. as profecias. E É isso estamos, aí. sabe? Então, eu gosto aí do seu pensamento. Vamos estudar. Isso. A preparação. Meus mas é importante, vocês vão ver alguns textos que eu vou mostrar para vocês aqui no final da profetisa, que são muito duros para vocês, para mim, para nós. É uma coisa que a gente vai ter que assumir. A gente está mais para o grupo do 20 que não está preparado do que o um que está preparado. E isso aqui é duro. Eu vou mostrar o texto a vocês, quando ela fala o temor dela, o tremor dela. E é importante eu aceitar isso. Porque quando eu aceito isso, eu dou a chance ao Espírito Santo de me ajudar. Vocês já ouviram isso. Para o Espírito Santo trabalhar na minha vida, eu preciso reconhecer que eu sou um hipócrita, um fariseu, um religioso. Quando eu assumo isso, aí sim, o Espírito Santo, ele viu que eu entendi isso. E aí então ele vai poder atuar na minha vida. Senão, nós vamos ser contados, como vocês vão ver o texto. Então, eu vou acelerar, porque eu quero, antes da, né, pelo menos dar uns 5, 7, 5 minutos aí, para que ouçam vocês a impressão sobre o tema. É legal, é muito bacana, porque o tema não é para assustar. Quando a gente vai buscar, a gente vai ver como Deus tem textos bacanas, sensacionais, onde ela mostra o que Deus vai fazer. E o que eu posso dizer a vocês é que Deus vai operar no final com toda a força como ele operou quando ele abriu o Mar Vermelho, quando ele derrubou os muros de Jericó, ele vai fazer a mesma coisa pelo povo remanescente. E isso é que é sensacional. Mas isso é uma coisa que só você vai acreditar se você tiver fé dele, porque é uma questão de confiar desde agora. Então nós oramos pelo Leonaso, pelo momento que ele está vivendo, nós acreditamos que Deus pode realmente atuar. É uma questão de confiança. Você só vai confiar se você acreditar que existe realmente um Deus real e pessoal. Mas tem uma coisa que a gente precisa entender: esse Deus ele permite tudo na sua e na minha vida para que fortaleça a natureza divina. Entendam isso. Se você tiver que passar por qualquer coisa, pergunte só para Deus o que eu tenho que aprender para o céu. Ponto final. Porque se ele permite a experiência na vida de um filho dele, é porque ele quer que nós aprendamos algo para o céu, não é para a terra. E é aí que está o desafio seu e meu. Não ficar sofrendo por aqui, pensar na vida eterna. Que esse é o tema que faltou. Nós precisávamos ter estudado mais sobre a vida eterna. E aí a gente ficou muito na vida eterna, na ilusão, na utopia, nas imagens. Não, 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 não. Vida eterna comportamental, relacionamento, caráter. Então a minha ideia nos próximos frames, nos próximos encontros, é explorar isso e vocês vão ver que isso tem tudo a ver com psicologia positiva, com caráter e se a gente entender isso, a porta da graça ainda está aberta. Então, eu vou compartilhar com vocês, compartilhar. Tá aqui então a primeira imagem oficial aí para vocês. Permitir. Sim, Então, Deus essa é a capa do livro. Ah, tá, tá visível? está certinho. E já estão Então, essa é a capa perguntando do onde livro. comprar, viu? Tá, não, isso aí por enquanto, eu vou precisar só de paciência de vocês, porque oficialmente a compra só vai poder ocorrer depois do dia 9. Então eu vou mandar um link, esse link vai ser encaminhado para todo mundo poder até despachar para quem quiser, qualquer lugar do mundo. Não, do mundo não, porque para eu mandar pelo correio pelo mundo é mais complicado. Mas dentro do Brasil vai chegar em qualquer lugar pelo correio, o processo está todo montado. Mas o livro é esse, ele não é capa dura, essa montagem é só a montagem
depois eu vou mostrar ele. Ele é fino, tem 90 páginas. E eu não influenciei nada, eu não pedi a capa. Quem fez foi um designer. A ideia foi do designer, então não foi eu que sugeri uma Bíblia pegando fogo e um bastão de um juiz batendo na Bíblia. Não foi eu. Isso aí é tudo, é participação de todo mundo para que perceba, ter a percepção de cada um. E eu coloco como manual para sobreviver no tempo do fim. E vocês vão entender se ler, né? A verdade é essa. Eu não consigo aqui para vocês tudo de uma vez. Então, o escopo do livro é o seguinte. Então, vamos ao o que me levou a escrever o livro com fases. A gente tem uma pré-fase, a gente tem a fase um, que é o descanso do trabalho. A gente tem a fase 2, que é a adoração e controvérsia. A gente tem a fase 3, que é a perseguição através do decreto de morte. E a gente tem a hora de fugir, que no livro é chamado de momentos mágicos, o capítulo. O grande. Por que isso? Então entenda, porque a gente, quando fala com pessoas sobre decreto dominical, tem pessoas que veem uma coisa só e não é. Não é. O que o livro traz um esclarecimento de que não é decreto que nós de dominical que nós temos que nos preocupar, temer. O que nós temos que temer é a terceira fase, é o decreto de morte, e não o dominical. Mas o que é o dominical? Então, veja bem, vamos lá. Vocês estão vendo essa imagem? Se vocês forem à internet e digitarem lá encontros ecumenistas coordenados pelo Papa, já vocês irão ver um monte de imagens no Vaticano. Eles já se encontram há mais de 5 anos, em 3 vezes ao ano. E aí vocês estão vendo uma imagem, uma foto dos líderes religiosos. Aqui é só líder religioso, de todas as religiões. Essa fase preparatória, o capítulo do livro, o capítulo 1, ele traz exatamente 2 temas só, que estariam ligados ao externo, que é o ecumenismo e o descanso do trabalho. Por que isso é importante? Então, olha só. Ecumenismo é responsabilidade de quem fazer isso? Do grande líder religioso. Tá certo? E eu não preciso, nós não precisamos ficar aqui associando a besta, nada disso. Chega, nós já sabemos disso. Nesse final, nós não temos que ficar mais dando tiro, apedrejando, porque nós já sabemos disso. O que nós precisamos entender é como é que trabalha esse líder, tá? Então, a profetisa disse lá: quando as igrejas protestantes se unirem com o poder secular para amparar uma religião falsa, a qual se opuseram os seus antepassados, sofrendo com isso a mais terrível perseguição, então ela está falando da religião que matou e perseguiu os protestantes. Então, o dia de repouso papal será tornado obrigatório pela autoridade macunada da Igreja e do Estado. Haverá uma apostasia nacional que só terminará em ruína nacional. Você vê, esse texto está em evangelismo e no eventos finais também. O pretenso mundo protestante formará uma confederação com o homem do pecado, e a Igreja e o mundo estarão em corrupta harmonia. O romanismo no velho mundo e o protestantismo apóstata no novo, olha que interessante, romanismo no velho mundo e o protestantismo apóstata adotarão uma conduta idêntica com aqueles que honram todos os preceitos divinos. Então vamos lá. Por que a importância do ecumenismo? Porque o ecumenismo dá o poder novamente a um líder. E nós já sabemos quem é esse líder. Ponto. E se você pesquisar, você pesquisar na internet, você vai achar. O último encontro do grupo na Europa, dos líderes mundiais políticos, ele foi o único representante. O último encontro do meio ambiente, ele estava lá com uma carta autorizado por esses líderes religiosos como o principal representante deles. Então, esse poder já foi dado a ele pelos líderes religiosos. Tá? E o que esse poder em paralelo vem trabalhando? O Papa lamentou o abandono da tradicional prática cristã de não se trabalhar aos domingos.
chamando atenção para o impacto negativo que tal perda causou às famílias e à vida social. O pontífice que viajou no último dia 5 para Mosile, sul da Itália, disse que o funcionamento de lojas e outros negócios aos domingos não é benéfico para a sociedade. O Papa disse que a prioridade deveria ser não econômica, mas humana, com foco nas relações familiares e de amizade, não nas comerciais. Argumentou que o fim do trabalho aos domingos seria uma medida benéfica para todos, já que passar o domingo com a família e os amigos é um código ético, tanto para fiéis como para os que não têm fé. Gastem tempo com as crianças, exortou o Papa, acrescentando que gostaria de perguntar aos pais se eles brincam com seus filhos. Então perceba, estrategicamente, aonde ele foi buscar o apoio dele? Nos sindicatos. Ele hoje tem a carta do Sindicato Europeu dos Trabalhadores, dizendo que já não querem o trabalho mais no domingo. Percebem até agora que não há assunto relacionado a sábado? Percebem que não há assunto relacionado à adoração? Não há. E aí, o que acontece? A fase 1, não há motivo para discussão religiosa. No livro vocês vão ver que a profetisa diz: não antecipe a perseguição, não entre em discussão. Por que não dá para entrar em discussão com um assunto desse? Se o cara vier discutir com você, pô, mas a gente está querendo é que as famílias possam ficar unidas. Aí você vai dizer que está errado? Não há argumento, queridos, não há argumento. Então entendam, olha o que ela diz nesse texto. A observância do domingo não é ainda o sinal da besta. E não o será até que saia o decreto compelindo os homens a venerarem esse falso sábado. Chegará o tempo em que esse dia será a prova, mas esse tempo ainda não veio. Desafiar as leis dominicais não fará senão fortalecer em suas perseguições os fanáticos religiosos que a buscam impor. Não lhes dei ocasião alguma de vos chamarem violadores da lei. Se lhes é permitido refrear unicamente indivíduos que não temam a Deus nem aos homens, em breve as rédeas perdem para eles a novidade, e verão que não lhes é coerente nem proveitoso serem estritos quanto à observância do domingo. Prossegui com o vosso trabalho missionário, de Bíblia na mão, e o inimigo há de ver que derrotou sua própria causa. Ninguém receberá o sinal da besta, olha que interessante, pelo fato de mostrar que compreende a sabedoria de manter a paz mediante a abstenção de trabalho que constitua delito, fazendo ao mesmo tempo uma obra da mais elevada importância. Então, queridos, aqui tem um detalhe importante. Outro dia estava vendo aí, porque agora está, né, nesse final agora nós vamos ter que estar muito consolidados com o conhecimento. Ah, por causa da guerra do Irã e do Israel, por causa do Papa americano. Aí começam os sensacionalistas, e tinha um outro dia dizendo que vai haver, olha só, haver uma lei obrigando a trabalhar no sábado. Não é isso. Não tem isso. Não existe isso. A lei é para não haver trabalho no domingo. E ponto final. E qual é o problema que eu e você encontramos em não trabalhar no domingo? Eu já não trabalho no domingo, eu nunca trabalhei no domingo. Então, eu entendo que o livro vai ajudar as pessoas a compreender e estarem atentos aos processos. Não é para ficar chamando de a besta do Apocalipse, não é nada disso. Eu acho até que o ideal é o seguinte: vamos apoiar lei de não trabalhar no domingo. Mas o que isso vai significar? Aí então entra a fase 2. Então entenda, fase 1, descanso, e ela está bem adiantada. O que o líder religioso que faleceu conseguiu é sensacional. Ele agora só precisa do apoio da besta que a gente sabe da terra, né? Para poder dar a ele o poder final. E aí a gente entra na fase 2. E por que essa ideia de fase 2? Olha o texto. Que é a fase quando, imagina agora a importância do ecumenismo. Todas essas igrejas, não vai haver, é outro misticismo que existe entre nossos irmãos, achar que ecumenismo é a união das igrejas. Não é a união das igrejas, eles não vão unir as suas crenças religiosas. Eles continuam com as crenças deles. Eles só vão se unir numa coisa,
Na segunda fase, quando tiver todo mundo parado de trabalhar no domingo, eles vão chamar os seus irmãos, os seus membros, para a adoração. Como é que a gente sabe disso? Ao texto. Como o sábado se tornou o ponto especial de controvérsia, percebe? Até agora, primeira fase, não há controvérsia de nada, porque não está se falando de adoração, não está se contradizendo nada, é simplesmente descanso de trabalho. Toda a cristandade e as autoridades religiosas e seculares se combinaram para impor a observância do domingo. Olha só. A recusa persistente de uma pequena minoria em ceder à exigência popular fará com que essa minoria seja objeto de ódio universal. Isso aqui é matéria no jornal online. Não, tá errado isso aqui. Não. Isso aqui é texto de Ellen White, tem que corrigir, tá vendo? Ainda bem que estamos fazendo a pré aqui. O sábado será a pedra de toque da lealdade, pois é o ponto da verdade, especialmente controvertido. Perceberam? O sábado será a pedra de toque da lealdade, pois é o ponto da verdade, especialmente controvertido. Quando sobreviver aos homens a prova final, traçar-á a linha divisória entre os que servem a Deus e os que não servem. Eventos finais, página 225. O mundo todo há de ser instigado à inimizade contra os adventistas do sétimo dia, porque eles não rendem homenagem ao papado, honrando o domingo, instituição desse poder anticristão. Então, os debates irão iniciar. No livro vocês terão vários textos de como lidar com isso. E o importante, por isso que eu chamo de manual de para sobreviver, porque como é que eu vou lidar nesse momento? Você sabe o que você vai fazer? Como é que você tem que se portar? Está tudo escrito pela profetisa. Ela alerta. Não é para entrar em debates acalorados, é para ter mansidão. E aí ela chama atenção para uma coisa interessante. Os sabatistas que estão lendo a Bíblia, ao iniciar esses debates, que hoje nós sabemos que eles acontecerão de várias formas nas redes sociais, esses sabatistas, eles irão reconhecer que se trata de adoração, é o sábado bíblico. Então, eu hoje tenho uma visão de que o povo remanescente está muito lá fora ainda. E essa é a minha angústia. Porque na hora da coragem de defender algo que não conhece, de dar apoio para um grupo que vai ser a minoria. Percebam? Então, ela diz claramente que nessa fase, manter a mansidão, alguns poderão ser presos, mas a gente tem que estar firme. Por quê? Porque do mesmo jeito que os discípulos foram tratados, Deus vai cuidar desses que estarão defendendo a sua palavra. E outra coisa importante, não vai deixar que o diabo toque a vida de um filho seu. Isso é muito bacana. Porque não precisa, agora é o final. Aí entramos no processo da controvérsia, entra a fase da perseguição. E aí sim, então, o que nós, assim, vamos lá, como seres humanos, poderíamos dizer que temos que temer? É esse momento. Mas por um pouco de tempo, se a gente não tiver a relação íntima com Deus, a gente vai tremer, mas se não, a gente não vai temer. Porque os apóstolos e os discípulos não tremiam mais. Não tinham medo de prisão, não tinham medo de ir a Roma. Não é isso? Então, é a mesma confiança, porque eles sabiam em quem eles criam. A mesma coisa é a gente. Então, veja bem, quando chegar a terceira fase, que eu chamo de perseguição por causa do decreto de morte, instituir-se-á em que aos poucos que permanecem em oposição a uma instituição da igreja e lei do Estado, então percebe? Tem uma lei do Estado, não é a igreja que vai perseguir, é o Estado. Porque não vamos voltar à época da Inquisição. Não vai ser dado o mesmo poder que foi dado à Igreja Romana, de sair matando, da noite de São Bartolomeu. Não é isso. Ela precisa do Estado. Quem vai perseguir é o Estado. De que forma? Não devem ser tolerados. Então, aqueles que estão, indo contra a lei da Igreja e do Estado não devem ser tolerados. Que é melhor que eles sofram do que nações inteiras sejam lançadas em confusão e ilegalidade. Então, aqui, você vê que o tema já alvoroçou. É gente se manifestando a favor e contra. O mesmo argumento há 1800 anos foi aduzido contra Cristo pelos príncipes do povo. Convém, disse o astucioso Caifás, que um homem morra pelo povo
e que não pereça toda a nação. Este argumento parecerá conclusivo, e expedir-se-á, por fim, um decreto contra os que santificam o sábado do quarto mandamento, denunciando-os como merecedores do mais severo castigo, e dando ao povo liberdade para, depois de certo tempo, matá-los. Aqui está o detalhe. Depois de certo tempo, então o decreto social civil de Estado vai autorizar a morte destes que defendem o sábado. O romanismo do velho mundo e o protestantismo aposta do novo adotarão uma conduta idêntica para com aqueles que honram todos os preceitos divinos. E aí, então, esse texto deixa claro para você e para mim de eventos finais. Quando a proteção das leis humanas for retirada dos que honram a lei de Deus, haverá, nos diferentes países, um movimento simultâneo com o fim de destruí-los. Aproximando-se o tempo indicado no decreto, o povo conspirará para desarraigar a odiosa seita. Resolver-se-á dar em uma noite um golpe decisivo, que faça silenciar por completo a voz de dissentimento e reprovação. Percebe? E aí então nós entramos na hora de fugir. Então, é importante a gente entender uma sequência, porque já tem gente querendo fugir, né? A verdade é essa. Já tem gente dizendo que tem que ir para o mato, que tem que ir para a roça. Não, 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 não. Vocês vão ver no livro que ela diz que a fuga é para montanhas e florestas, que a fuga vai ser inspirada pelo Espírito Santo. Nesse momento, nós temos que viver a vida pela sociedade, levar a mensagem de Cristo e estudar, para aqueles sinceros ainda terem acesso. E aí, então, quando a lei de proteção humana for retirada dos que honram a lei de Deus, haverá nos diferentes países movimentos a fim de destruí-los, né? Então, haverá essa noite decisiva. E aí entra o momento mágico, gente. Esse momento mágico que eu chamo é o momento onde anjos revestidos de poder, ela diz que anjos revestidos de poder, anjos vestidos de soldado, irão nos defender. Deus não vai permitir que seja tirada a vida de nenhum filho dele. Essa é a verdade. Porque não tem mais sentido. Ela diz que ele não vai deixar que o diabo se alegre em tirar a vida de um filho dele. A verdade é essa. Então, o livro traz esse conforto no final, e eu dei o título de Momentos Mágicos por isso, porque são coisas que a gente fica achando, o que eu vou fazer? Outro dia eu ouvi uma pessoa falando, não, ele nunca foi desbravador, não vai conseguir viver no mato. Ué, mas Elias nunca foi desbravador e o corvo foi lá alimentar ele, ué. Deus não pode mandar o corvo alimentar a gente também? Percebe como a nossa mente ficou pequena em relação ao poder de Deus? A fuga é ele que vai coordenar. Mas eu quero encerrar aqui com vocês compartilhando esses 4 textos aqui. Ó. São 4 textos muito duros. Estão justamente ante nós tempos que hão de provar o coração dos homens, e os que são fracos na fé não resistirão à prova daqueles dias de perigo. As grandes verdades da revelação devem ser estudadas cuidadosamente, pois todos teremos necessidade de um conhecimento inteligente da palavra de Deus. Mediante o estudo da Bíblia e a diária comunhão com Jesus, alcançaremos pontos de vista claros, bem definidos, da responsabilidade individual e a força necessária para subsistir no dia da prova e da tentação. Aquele cuja vida está unida a Cristo por elos ocultos será guardado pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação. Qual é a nossa posição no mundo? Estamos no tempo de espera, porém, esse período não deve ser despendido em devoção abstrata. Espera, vigilância e trabalho diligente devem ser combinados. Nossa vida não deveria ser toda ela azafamada, impulsionada e planejada visando as coisas do mundo, em detrimento da piedade pessoal e do serviço que Deus requer. Ela chama atenção porque eu e você estamos vivendo hoje. Conquanto não devamos ser negligentes nos negócios, deveríamos ser fervorosos no espírito. Então a gente tem que trabalhar na terra, mas com foco no céu. Nossa lâmpada precisa ser preparada e precisamos ter o óleo da graça em nossas lâmpadas e ainda uma porção de reserva. Cada precaução deve ser tomada para prevenir o declínio espiritual, receando que o dia do Senhor venha sobre nós como um ladrão. Aquele dia não deve ser tido como muitos distante. Ele está próximo, e nenhum homem deveria dizer, quer em seu coração, e muito menos por palavras, meu Senhor tarde virá,
pois fazendo assim sua parte será com os hipócritas e descrentes. Penúltimo texto. Nem todos os que professam guardar o sábado serão selados. Muitos há, mesmo entre os que ensinam a verdade a outros, que não receberão na testa o selo de Deus. Tinham a luz da verdade, souberam a vontade de seu mestre, compreenderam todos os pontos de nossa fé, mas não tiveram as obras correspondentes, o caráter. Aqueles que estiverem tão familiarizados com as profecias e com os tesouros da sabedoria divina deveriam ter agido de conformidade com a sua fé. Deveriam ter dirigido sua casa segundo os mesmos princípios, para que, por meio de uma família bem ordenada, pudessem apresentar ao mundo a influência da verdade no coração. É duro, né? Nem todos os que professam guardar o sábado serão selados. E o último texto. Mas o que me faz tremer é o fato de que aqueles que têm recebido maior luz e privilégios tornaram-se contaminados pela iniquidade que prevalece, influenciados pelos injustos que os cercam. Muitos dos que professam a verdade se tornaram frios e são levados ao sabor das fortes correntes do mal. O geral escárnio lançado contra a verdadeira piedade e santidade leva os que não se acham intimamente ligados a Deus a perder a reverência por sua lei. Se seguissem a luz e de coração obedecessem à verdade, essa santa lei lhes pareceria até mais preciosa, quanto mais é desprezada e rejeitada. Então, queridos, eu eu quero abrir para ouvir vocês, porque a impressão que fica, né? Deixa eu parar de compartilhar, né? Já parei, né? Ainda Já- não. Ainda não? Então, Não. vamos. Ah, tá, interromper. Ok. Aí, Ok. certo. Então, veja bem, a importância do livro, ele tem muito. Os textos são todos da irmã White. Eu não tem texto meu, não tem interpretação minha, não tem, ó, tá vendo? Então isso quer dizer isso. Não, 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 não. Não precisa fazer isso. Os Você textos fez estão uma dados. apresentação. Você fez uma apresentação do assunto. Eu fiz agora para vocês uma apresentação com alguns textos que estão no livro, essa é a verdade. Todos os textos do Espírito de Profecia, tudo lá catalogado, tá? Eu me sinto hoje um ajudante de ordem, essa é a verdade. O general pegou as cartas e disse assim: ajusta aí para mim. Foi o que eu fiz. Eu não escrevi nada. Eu só peguei as cartas, 17 livros, e ajustei em 3 fases do decreto, de forma que vocês vão perceber que todas exatamente para passar por cada etapa dessa, com tranquilidade, com lucidez, sem medo. Então, é para tirar daqueles que têm medo, porque como eu ouço pessoas dizer, que Deus me leve antes. Mas por quê, cara? Vão ser momentos tão maravilhosos. Por que você. Medo de quê? Não vai haver inquisição. Não vai. Deus não vai permitir, não há mais necessidade disso. Agora é o grande final, agora é o julgamento, Eu né? quero passar por esse tempo de perseguição. Acho que vai É, é, ser assim, um reavivamento, né, dos Então, cristãos Zina, nesse esse é um momento. grande desafio, porque além disso ainda terão 144 mil, né? Que são aqueles que serão talvez que serão os mais pressionados, que serão mais úteis para defender o que Deus precisa nesse final, apesar de que a palavra de Deus não precisa de defesa. Na verdade, o que É, nós vamos estar fazendo é apenas alertando os sinceros sim. para que eles não sejam levados Mas em, foi em... o assunto da semana passada com o pastor Samuel Ramos, dos 144 mil, né? Sim, Serão a seara dos mortos ou a primícia dos vivos. isso. Então, Então, assim, que Deus nos queridos, ajude a nos preparar para isso. eu paro aqui, Zina. Você toca. Se tiver alguém a gente pode, na próxima, entrar em mais detalhes. Sim. O livro vai estar disponível. A gente vai mandar link para ter acesso ao site, para todo mundo ter acesso, para vocês divulgarem também, porque não dá, a gente não consegue Sim, chegar a claro. todo mundo, É. ok? É muito fácil de ler, tem 90 páginas. Tem 6 páginas tem uma curiosidade. O prefácio foi escrito por um juiz classista. Eu provoquei ele para saber se era possível, em pleno século XXI, um decreto dessa forma.
Ele E ele, escreve 6 páginas e no final ele atesta que sim, é possível, sim. Não tem nada de impossível. Na justiça moderna, isso é possível de acontecer. Porque tem alguns irmãos que dizem que não, nós estamos em liberdade, democracia. A justiça, sim. Aqui no Brasil, em particular, então, é que a gente tem vivido isso é, mais fácil ainda de entender, né? Então é isso, tem o prefácio de um juiz classista, tem um parecer de um pastor aposentado, Elias Germanovic, também, apesar de outros pastores já terem lido, graças ao bom Deus, todos eles aprovaram, não há nenhuma heresia, e todos eles acharam relevante, sim, a publicação. E aí vocês são os primeiros a terem uma ideia do que compõe o livro, por que fases, porque nunca foi escrito nada, e muito menos falando de decreto dominical em fases, né? Ficava sempre num termo de decreto. Não, tem fase, que é a fase um do descanso. O decreto do descanso, que é o dia de não trabalhar mais. Não trabalhar, ponto. E aí depois sim vai vir a adoração, que o ecumenismo é importante, porque todas as igrejas virão chamar seus membros. A história vai ser a seguinte: olha só, agora que vocês não trabalham mais no domingo, vamos à igreja adorar a Deus. Então, quando chegar este momento, o irmão White diz: não, aí não. Aí chegou a hora de defendermos. Adoração é sábado. Até agora era descanso. Agora é adoração. Adoração é sábado. E aí começa o debate, ok? Então, eu assim, se imagino. alguém quiser expressar alguma Eu opinião, acho que dar a gente não vai observação, ter fazer uma tempo, crítica. já estamos às 6h56, e tanto o Dr. Rossard, eu também tenho um compromisso logo a seguir. Sim. Mas agradecemos essa apresentação inédita do seu, né, do conteúdo do seu livro. Eu estava aí aguardando e continuaremos aguardando. Vai ser lançado oficialmente no dia 9. Eu não sei depois disso quanto E tempo no que dia o 11, link estará disponível. De no dia 11 no dia 11 julho. de julho eu vou fazer uma live Ok. Me de manda o. lançamento oficial. É, Tá? Eu vou fazer uma live para todo mundo assistir, para ir para geral, do lançamento oficial do livro. Eu vou fazer uma cerimônia restrita e aí no dia 11 de julho, à sexta-feira à noite, 7 horas, eu lanço o livro oficialmente com o tema abrindo. Devo ter um pastor ou outro comigo dando apoio, sim, mas então eu viso você para você comunicar ao grupo, todo mundo, e sim, aí vai ter essa página Preparados para o Fim, que é o desafio que nós vamos propor daqui para frente para que todos nós estejamos prontos para receber Jesus. excelente. Então, aguardaremos esse link, eu vou postar no grupo. E aqui, como eu falei no início, eu vou fazer um desafio aqui a todos. Hoje estamos, né, no último encontro do semestre, estaremos em recesso no mês de julho, as famílias viajam, como eu falei, eu e minha família iremos para uma viagem missionária. Eu gosto de fazer isso todo mês de julho, envolver, né, os filhos, mas eu quero fazer um desafio de discipulado para vocês. De cada um aqui, cada uma, montarem o seu grupo de oração ou de estudo. Não na terça-feira, porque isso pega, viu? Olha, já estamos aqui há 20 anos. Podem fazer na quinta-feira, porque nós já voltaremos em agosto, né? Mas sabe aquela vizinha que vem conversar no portão? Aquele vizinho? Convida, vamos orar. A oração, como nós aqui estamos, porque eu acredito na oração intercessora. Foi o que salvou o meu filho, foi por isso que temos esse ministério que veio dessa história, desse testemunho. E a Bíblia é clara, né? Mateus 28, 18, 20 fala: onde estiverem dois ou três reunidos no meu nome, eu estarei ali. E ele vai estar. E tem muito poder nessas orações de pequenos grupos. Tem pessoas com problemas, em vez de ficar falando, chorando com a vizinha, orem, orem. Então, é esse o meu convite a vocês, montarem o seu próprio grupo. Reúnam na família, em vez de no domingo estarem ali conversando coisas. Ah, tudo bem, né? Não vou dizer papos assim que não tenham significado, ou conversa de assim, jogar conversa fora, mas vamos orar mais. Vamos clamar a presença do Espírito Santo na nossa família, na preparação, né, para o final. Olha, tem assuntos aí muito relevantes. Estamos vivendo realmente em tempos assim muito próximos do fim, por tudo que está acontecendo. Então é momento de nos unirmos em oração, não só aqui na terça-feira, mas cada um ter o seu núcleo. Vejam e provem. Deus pede isso e Deus vai derramar muitas bênçãos em vocês. Quero ouvir ainda.
testemunhos disso, tá bem? Nós voltaremos em agosto, dia 5. E, professor Rossard, pode terminar, por favor, com uma oração? Claro. Querido Deus, muito obrigado pela luz que tu nos permitiste conhecer, por podermos fazer parte deste povo, do povo que tu deixaste uma responsabilidade. Nós assumimos essa responsabilidade, assumimos também a nossa culpa, a nossa mornidão. Pedimos que o teu Espírito possa atuar na nossa vida individualmente, em cada um aqui, que as tuas bênçãos possam cada ir a cada um com as suas necessidades. Nós sabemos que é melhor estar na tua mão do que no mundo. Confiamos em ti, Pai, e queremos seguir nossa vida daqui para frente, com o objetivo principal de poder estar na Canaã celestial. Dá-nos um descanso em paz essa noite, nós choramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Sim, Erivan, o fim está muito próximo. E aos sábados, mesmo só com a família de vocês, o sábado à tarde, vocês podem se reunir, né, e ter momentos de oração, assim, de clamor mesmo. Então, eu desejo isso para vocês. Muito obrigada pelo carinho nesse semestre. Eu tenho que sair correndo e estaremos aqui na próxima semana. Um beijo a todos. Obrigada, professor.